Olá, buscadores! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Este é o programa Leituras para Viver Melhor e hoje vamos conversar com a Gabi Miller, lá de Timbó, Santa Catarina. Tudo bem, Gabi? Seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. A Gabi, ela é enfermeira de base e também é professora de yoga. E ela foi uma das fundadoras do grupo de estudos teosóficos de Timbó, lá em Santa Catarina. E foi também coordenadora há muito tempo desse grupo de estudos, né? Um grupo de estudos, um GET, como a gente chama, filiado à Sociedade Teosófica no Brasil. Faz parte da regional sul da Sociedade Teosófica, que abrange Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro O Chamado dos Upanishads, de autoria do Roit Mehta, publicação no Brasil pela editora Teosófica. Gabi, fala um pouquinho para nós, porque você escolheu esse livro e afinal, que chamado é esse dos Upanishads? O que ele te chamou a atenção? É uma leitura de cabeceira sua, uma leitura recente? Qual é a sua relação com a obra? Então, o chamado dos Upanishads, eu tinha um TCC para entregar na minha primeira formação de yoga, e eu olhei para esse livro, eu acho até que foi o Otávio que indicou ele na época nos encontros de GET em Timbó, que foi para abrir o grupo, né? E ele indicou o livro, eu comprei, e aí eu estava nesse período de formação do yoga, e eu fiz o meu TCC em cima dele, né? E ele, desde então, ele vem me acompanhando, porque toda vez que eu leio, eu capto uma mensagem diferente, eu penso assim, nossa, será que realmente eu li esse livro? Sempre vem alguma coisa diferente, porque ele é incrível, ele tira a gente dessa caixinha que a gente está, né, nessa realidade que nós acreditamos que é a realidade em si, e nos transporta para uma outra, um outro mundo, uma outra forma de ver as coisas. Então, esse livro é fantástico, eu acho que é o livro de cabeceira para todos. Indico, né? Claro. Para quem não está familiarizado, né, com os Upanishads, são um conjunto de obras clássicas da Índia e são comentários sobre os Vedas, né? Upanishads, se a gente fosse tentar uma tradução, claro que essas traduções, né, do sânscrito nunca são tão precisas, mas seria como sentar-se aos pés, né? Seria quase um aos pés do mestre. Ele tem esse nome porque a composição desses textos, que são bastante antigos e muito clássicos na Índia, né? Tem 12 desses textos, existem mais de 100 Upanishads, né? Mas existem 12 que são considerados textos base, né, do pensamento vedantino, indiano, e eles seriam anotações, então, dos aprendizes dos ensinamentos dos seus mestres. Então, a tradução, né, do texto seria algo como a anotação, né, aos pés do mestre, né? Então, o aprendiz sentado aos pés do seu mestre, sentado ali no chão, recebendo as informações. Aí tem várias representações desses mestres, né, nas obras, e basicamente seriam isso, seriam comentários, né, sobre os Vedas. E esses textos, eles se popularizaram muito, tanto no Oriente, quanto posteriormente também no Ocidente, né? Através de traduções, eu cheguei a encontrar informação que o Arthur Schopenhauer, né, o famoso filósofo, foi inclusive muito influenciado por esses textos. Uhum. Então, a filosofia indiana, ela é muito profunda, né, muito complexa, assim, ainda mais para nós, né, que temos um pensamento bem diferente, né, ocidentais, ela realmente faz a gente navegar naqueles conceitos, assim, né, bem diferente do que a gente está acostumado, e contribuiu muito para o pensamento filosófico ocidental. Vários pensadores e filósofos tiveram inspiração em algum texto do pensamento indiano, né, que realmente é muito rico. Gabi, como que os Upanishads, como que é a leitura dos Upanishads
contribuiu, assim, se contribuiu, né, para alguma mudança sua de perspectiva da vida, de comportamento, de hábitos no seu dia a dia? Então, para a gente que vive no Ocidente, trazer essa filosofia do Oriente e a gente interpretar é muito difícil, porque não é a nossa base, né? Nós temos como base nós todos somos cristãos, né? A gente vive uma cultura cristã, assim como a gente entrar em outras questões também. Então, eu acho que, para mim, o que esse livro mostrou, e eu acho que eu vou dar uma viajada com vocês em relação a isso, essa questão que a gente vive uma ilusão, que a gente vive em Maia, né? Então, todo mundo fala isso o tempo todo no yoga, né? Ah, que a gente vive em Maia, não sei o quê, e para mim isso sempre foi uma coisa muito difícil de entender, né? Mas o Upanishad, ele tem uma história, elas têm várias histórias, né? E todas essas histórias, elas te fazem entender isso. Mas, basicamente, que a gente vive no tempo e no espaço. Esse tempo e espaço em que nós vivemos, que é o momento presente, mas que a mente criou para existir, ele não existe, né? Que é o que a maioria das leituras nos dão a entender. Mas, poxa, assim, como que esse tempo e esse espaço onde eu existo não existe? Se esse tempo e esse espaço não existe, eu não existo também? Como assim? Que história é essa? Né? E aí a gente entra numa grande discussão que o Upanishad, em todos os capítulos, ele trata, no Katha Upanishad, em todas elas, que é a criação da mente do tempo, mas a questão da dualidade. Então, a nossa mente concreta, ela analisa tudo a partir da dualidade, entre o bem e o mal, o certo e o errado. E essa dualidade, ela. Porque, assim, se a gente. Eu vou abrir várias coisas, mas a gente vai conseguir finalizar isso depois. Então, a gente falou em tempo e espaço, a gente falou em dualidade, e a gente vai analisar a nossa estrutura física, sem entrar nas questões espirituais, mais metafísicas, né? Que fica mais fácil para a gente entender, porque a nossa cultura ela é muito materialista, né? A gente precisa do concreto, do material, para fazer um bom entendimento de tudo isso. O nosso cérebro ele pode ser dividido em 3 andares, vamos falar de uma forma simples, né? O primeiro andar seria o cérebro reptiliano, o segundo andar seria o primeiro, então, é dos répteis, né? Tem essas respostas autônomas, né? Automáticas. O reptiliano, depois a gente tem o mamífero, que produz uma cascata de hormônios conforme as respostas, os estímulos que a gente tem do meio externo ou da via aferente ou eferente, falando do sistema nervoso. E a gente tem o neocórtex, que é o terceiro andar, que é o top das galáxias, que é o cara que é a nossa consciência. Então, se a gente dividir o nosso cérebro nesses 3 andares, a gente vai entender o quanto a gente consegue viver na ilusão, vamos dizer assim, né? Então, veja bem, se eu estou no meu cérebro reptiliano, a gente pode ir para as questões cotidianas do dia a dia. Estou andando com o meu carro lá, feliz, cantando, e de repente alguém corta a minha frente, ou bate em mim, ou alguma coisa assim, eu vou ter uma resposta automática a isso. Não, a gente geralmente faz isso, né? Ah, oh, poxa vida, já vai para agressividade, por que você não prestou atenção? Por que tu bateu em mim? Agora eu vou chegar atrasado no meu trabalho, estragou meu carro, não sei o que, né? Isso é uma resposta automática. Então, eu tive que é um mecanismo de defesa que fez com que nós humanos chegássemos aonde nós estamos, né? De proteção, né? Se de repente apareceu ontem, eu fugi de búfalos, usar isso como exemplo, uma manada de búfalos, a gente foi fazer uma caminhada no meio da mata, e aí de repente apareceu uma manada de búfalos, e a gente começou a correr, e o negócio foi uma resposta automática. Mas em um dado momento, eu perdi meu tênis, e eu parei, olhei para eles estavam 1 metro de distância de mim, então eu estava 1 metro de distância dos búfalos, e eu parei e assim, poxa vida, por que eu tô correndo? Eu não preciso correr dos búfalos, né? E eu olhei para o búfalo, o chefe da manada, eu acho, alguma coisa assim, olhou para mim e eu disse, tá, beleza, eu vim só passear. E aí eles ficaram lá e eles voltaram para a pastagem, né? Foram pastar e tá tudo certo. Enfim, né?
Então, essas respostas de sobrevivência, elas são necessárias em alguns momentos, né? Mas a gente vive nessas respostas automáticas do cérebro reptiliano o tempo todo, no nosso ambiente de trabalho, em casa, em todas as situações que a gente puder. Então, tem autores que falam para nós que a gente vive 99% do nosso dia no automático, no automatizado, que a gente não tem 1% de consciência durante um dia de 24 horas. E que esses sulcos, essas ondas que a gente tem no terceiro andar do cérebro, essas ondas, todos são esses caminhos neuronais que a gente tem no cérebro, que são os hábitos. E aí os hábitos constroem a personalidade. Só que a personalidade, ela não é quem realmente nós somos, ela é uma criação desses hábitos repetidos e que são automáticos, que estão presos ali no cérebro reptiliano. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Estamos conversando hoje com a Gabi Miller, lá de Timbó, Santa Catarina, sobre a obra O Chamado dos Upanishads, de autoria do Rohit Mehta, publicação da editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já! A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Gabi Miller, lá de Timbó, Santa Catarina, e estamos falando a respeito da obra O Chamado dos Upanishads, de autoria do Rohit Mehta, publicação no Brasil pela editora Teosófica. A Gabi, no primeiro bloco, trouxe vários temas, né, vários assuntos, muitos que, para quem não está acostumado com essas leituras, com esse exercício, né, da filosofia oriental, pode parecer bem estranho. Então, por exemplo, ela trouxe o conceito de que tempo e espaço não existe, né? Eu li ontem, por coincidência, claro que era um assunto que eu já havia lido outras vezes, mas ontem eu li uma definição da Helena Blavatsky e de seus mestres, conforme ela recebeu essas instruções, né, de seus mestres que eram indianos, inclusive, de que essa questão do tempo e do espaço, essa ilusão, né, do tempo e do espaço, poderia ser entendido da seguinte maneira. O espaço seria uma percepção externa de uma realidade interna. Porque a gente tem, segundo a filosofia oriental, o pensamento indiano, nós teríamos a ilusão de que as coisas estão acontecendo fora de nós. Então, por isso que o espaço seria ilusório. Porque as formas, as cores da manifestação, a gente tem essa percepção externa de que as coisas estão acontecendo fora, quando na verdade estão acontecendo dentro, né? É como se todas as coisas e nós fôssemos um só, dentro dessa linha de pensamento. E a questão do tempo é parecido, né? Então a gente tem uma percepção interna do que acontece fora. É o contrário, seria um pouco o contrário. Por quê? Porque o tempo seria a transição dos nossos estados de consciência. Como a Gabi disse, né, no pensamento indiano não tem passado, não tem futuro, só tem um momento, um eterno presente que existe.
Porém, as coisas externas, né, as formas estão sempre se modificando. E a nossa consciência está navegando por essa modificação. Então, agora eu estou gravando esse vídeo, posteriormente eu estarei fazendo outra coisa. Essa percepção interna dessa mudança do meu estado de consciência, agora eu estou consciente dessa gravação. Posteriormente eu estarei consciente da outra atividade que estarei realizando. Então, essa percepção é o que a nossa mente entende como passagem de tempo. Então, não é exatamente que as coisas... o pensamento indiano, ele não diz exatamente que as coisas não existem como se fossem falsas, mas que a nossa percepção sobre elas talvez não seja exatamente como a gente interpreta, como a nossa mente interpreta. Né? Por isso que a nossa mente que é a grande mentirosa, porque ela está interpretando errado. Essa que é a questão. O mesmo vale da palavra Maia, que a gente tem, geralmente, a impressão de que, nós ocidentais, né, interpretando, de que é uma ilusão no sentido de que é tudo falso e nada importa. Então, se é tudo falso, não importa o que eu vou fazer aqui, né? Porque é tudo falso. E não é exatamente assim. Eu tive a oportunidade de receber uma instrução de um colega de estudos que ele teve contato com um tradutor de sânscrito, um estudioso de sânscrito, e ele disse que a palavra Maia seria mais ou menos assim. Ela, na verdade, ela é uma palavra que ela diz que o que nós vemos não é de fato feito daquilo que a gente está percebendo, mas Maia seria do que é feito, né? Então, se a gente olhar uma cadeira, bom, é uma cadeira. Mas do que é feita a cadeira? A gente diz, é de madeira. Ah, mas do que é feita a madeira? Aí, bom, ela é feita de átomos. Mas do que são feitos os átomos? E aí a gente vai indo, né? Então, a questão é bem essa, a questão da ilusão não é que o mundo seria falso e nada existe, então nada importa. Senão a lei do karma não faria sentido. Mas que a nossa percepção talvez esteja nos enganando. Né? Então, é sempre buscar um pensamento mais profundo, talvez esse seja um dos objetivos da meditação. Agora a Gabi vai nos trazer um pouquinho, né, sobre essa questão da meditação, como trabalhar nesses três andares com a meditação e a yoga, para ter uma percepção mais real. Como que tu acha que a meditação pode nos auxiliar nesse sentido, Gabi? Muito bom as suas colocações, acho que é perfeita, é isso aí. E a meditação e o yoga, eu vou entrar porque assim, quando a gente pratica o yoga, tem o Iyengar, BKS Iyengar, que eu gosto muito, que ele tem um livro que é A Luz da Vida, e aí ele tem uma parte também que ele fala que a nossa mente, ela é como se fosse um grande lago, né? Os Vedas usam muito também esses exemplos, né? E toda vez que... E tem um banco de areia ali embaixo, né? E você vem ao mundo com essa percepção clara, né? Então, não existe... A água está límpida, mas conforme você vai se desenvolvendo durante a fase de infância, adulto, você vai jogando pedrinhas nesse lago ou informações, e aquilo vai fazer com que essa água límpida, ela se movimente, e de límpida ela fique turva, e, consequentemente, você vai ter alguns bancos de areia ali perdidos no meio desse lago, que são as tendências que nós temos emocionais, essa percepção. Como foi que você falou, Charles? Eu gostei bastante. Percepção errada? Essa percepção errada das coisas, porque a gente está com um banco de areia tão grande que toda vez que entra algum outro estímulo, você vai criando esses depósitos, porque a água se movimenta, né, e ela não está limpa também. Mas, então, a grande questão do yoga, para a gente falar da meditação, é que o yoga, ele quer limpar essa percepção errada das coisas do seu mundo externo, porque ele te convida para olhar para dentro. Ele é um convite para você olhar para dentro, para você, que nem você estava falando, Charles, que a Blavatsky fala, né, que essa consciência externa, ela existe internamente. Não sei se foi bem assim. Então, a gente vive no mundo externo e a gente quer se interiorizar para ter essa consciência interna. Então, o yoga, ele
A prática do yoga, ele mexe com tudo e traz à tona tudo aquilo, todos aqueles bancos de areia que se manifestam durante o seu dia a dia. E, por exemplo, tem uma postura que eu tenho vontade de sair gritando, que eu tenho, que é Supta Virasana, e eu sinto muita dor nessa postura. E aí você fica lá, né? A mente fica no mundo externo, mas você fica internamente sentindo aquela dor, tentando entender por que você tem essa dor. Aí você volta para a tua respiração, aí tu escuta o professor, aí tu volta para a postura. E aí você vai criando essa consciência interna, mas a ideia dela é despoluir essa percepção errada que a gente tem de tudo que nos cerca, para a gente entender o que está acontecendo aqui dentro do nosso coração, e a gente abrir espaço para a nossa alma poder se manifestar, para a gente sair desse hábito, dessa personalidade que a gente falou antes, né? Que os hábitos criam essa personalidade que vive presa no passado e no futuro, né? Ela não está no momento presente, vivendo o aqui e o agora. Então, o yoga, ele te faz esse convite, que eles dão outro exemplo que casa com essa ideia de você vivenciar a postura de yoga, ou às vezes ela é mais acelerada, mas geralmente as posturas mais difíceis, assim, a gente acaba tendo que ficar um pouco mais, mas é porque a nossa percepção do tempo muda, né? Está ali 10 segundos, mas parece que o tempo de quando você sofre na postura é de 1 hora, está ali 1 hora, as lágrimas já estão, né, vindo e o negócio não vai, mas essa percepção do tempo que a nossa mente tem, né? Porque você está sofrendo e você não quer sofrer, né? Mas o sofrimento, de certa forma, ou é pela dor ou pelo amor, né? O yoga é mais ou menos isso, assim, também. Mas eles, porque assim, isso te dá um preparo para entrar. Eu acho que dá para sentar para meditar, que existem várias técnicas, né? Hoje em dia elas até se tornaram comerciais, né? Existe várias formas de você adquirir um pacote para sentar e meditar, eles te passam várias técnicas, várias coisas, mas eu acho que a prática de yoga, ela te prepara para realmente sentar e meditar, porque é a prática física, é a prática do pranayama, o pranayama ele é muito complexo, porque se não bem praticado, se você não tiver uma alimentação correta, e se você não tiver um estilo que seja dentro desses preceitos yoginis, o pranayama, por exemplo, se torna tóxico, neurotóxico. Então, o pranayama junto com a estabilidade física e mental, né? Porque o prana ele vai fazer vai alimentar esse corpo sutil, né? Então, então, estilo de vida, alimentação, prática de yoga, pranayama, eles vão te dar a base para você sentar e meditar. Mas quando a gente senta para meditar, a Gabi que tentava meditar antes, quando teve o primeiro contato na adolescência com a Sociedade Teosófica, e a Gabi que senta para meditar hoje, depois da prática de yoga, junto com a Sociedade Teosófica, essas leituras todas que vão clareando essa percepção errada das coisas que a gente tem e que a gente tem sobre nós mesmos, que vai tornar incrível e possível a prática de meditação. Este foi mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje, Gabi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela sua presença, a sua partilha conosco. Somos muito gratos. E até o nosso próximo. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.